Acordar. Essa é a primeira ação do dia. Um ritual que todos nós compartilhamos. Mas para muitos, esse despertar vem acompanhado de um peso. Uma sensação de que o corpo não está tão ágil quanto gostaríamos. De que o reflexo no espelho conta uma história que vai além dos anos vividos. Não é apenas a pele que perde o viço ou os cabelos que ganham fios brancos. É uma fadiga que parece se instalar na própria essência. Uma lentidão que se insinua nos pensamentos. Eu, como médica, vejo isso todos os dias, em consultórios e em conversas informais. E percebo que essa sensação de envelhecimento prematuro, essa diminuição da vitalidade, muitas vezes tem uma origem surpreendentemente íntima e, infelizmente, negligenciada. À noite. Sim, o período que deveria ser de restauração, de reparo, de rejuvenescimento, pode estar, sem que percebamos, acelerando o relógio biológico do nosso cérebro. Imagine o seu cérebro como uma metrópole incrivelmente complexa e ativa. Durante o dia, essa cidade nunca dorme completamente. Ela está em constante movimento, processando informações, coordenando ações, gerenciando emoções. Mas o que acontece quando as luzes da cidade se apagam? É nesse momento, durante o sono, que os trabalhadores noturnos entram em ação. Eles são os responsáveis pela limpeza das ruas, pela manutenção dos edifícios, pela reparação de qualquer dano que tenha ocorrido durante o dia. São os mecanismos de reparo celular, a consolidação da memória, a eliminação de toxinas acumuladas. Agora, pense no que acontece quando essa equipe de manutenção não consegue realizar seu trabalho adequadamente. É como um apagão prolongado na cidade. Os reparos não são feitos. O lixo se acumula, os sistemas começam a falhar. Esse é o cenário que se desenha quando o nosso sono é inadequado, fragmentado ou de má qualidade. E o impacto não é apenas uma sensação de cansaço pela manhã. É um processo silencioso que, ao longo do tempo, pode levar ao envelhecimento cerebral acelerado. Essa conexão entre sono e envelhecimento cerebral não é uma teoria distante ou um conceito abstrato. É uma realidade fisiológica com implicações diretas na nossa qualidade de vida, na nossa capacidade de pensar com clareza, de aprender coisas novas, de manter a memória e, em última instância, na nossa longevidade e bem-estar. Muitas vezes, atribuímos essa deterioração ao simples passar dos anos, como se fosse um destino inevitável. Mas a ciência nos mostra que temos um papel ativo a desempenhar na preservação da saúde do nosso cérebro, e esse papel começa com a forma como gerenciamos a nossa noite. A plasticidade cerebral, essa incrível capacidade do cérebro de se adaptar e se reorganizar, é mais eficiente quando o corpo e a mente estão em um estado de descanso reparador. Quando esse descanso é comprometido, essa plasticidade diminui, tornando o cérebro mais suscetível aos efeitos do tempo e do estresse. Nossa jornada juntos explorará essa relação íntima e muitas vezes subestimada. Vamos desvendar os segredos que a noite guarda para a nossa saúde cerebral, transformando o ato aparentemente passivo de dormir em um poderoso elixir rejuvenescedor. Não se trata de uma solução mágica ou de uma pílula milagrosa. Trata-se de compreender os mecanismos biológicos que regem o nosso descanso e de aprender a otimizar esse período vital. Desde o momento em que nosso corpo se entrega ao sono até o despertar revigorado, vamos mergulhar na ciência, que explica por que um sono de qualidade é essencial para manter a mente jovem, resiliente e ágil. Vamos descobrir como pequenas mudanças nos nossos hábitos noturnos podem ter um impacto profundo e duradouro na forma como envelhecemos, não apenas fisicamente, mas cognitivamente. Este é um convite para reavaliar a importância do sono, não como um luxo, mas como uma necessidade fundamental para a nossa saúde a longo prazo e para a preservação da nossa mente. Acredite! A chave para uma mente mais jovem e um futuro mais vibrante pode estar mais perto do que você imagina. Bem ali, nas horas de descanso que você dedica a si mesmo. Aprofundando a nossa compreensão, é crucial examinar os mecanismos moleculares que são ativados durante o sono e que atuam como verdadeiros arquitetos da juventude cerebral. Durante as fases mais profundas do sono, especialmente o sono de ondas lentas, ocorre um processo fascinante conhecido como limpeza glial. As células gliais, em particular os astrócitos, expandem seu volume e aumentam a atividade do espaço pericináptico. Isso facilita a drenagem do líquido cefalorraquidiano através do sistema linfático, um sistema de encanamento cerebral que remove subprodutos metabólicos tóxicos acumulados durante o período de vigília. Um desses subprodutos é a proteína beta-amiloide, um marcador conhecido do envelhecimento e associado a doenças neurodegenerativas. Quando o sono é insuficiente, essa limpeza se torna ineficaz,
permitindo que essas toxinas se acumulem, agindo como um veneno lento e insidioso para os neurônios e sinapses. Pense nisso como um serviço de coleta de lixo que opera apenas em horários específicos. Se o caminhão de lixo não passar, a sujeira se acumula nas ruas, prejudicando a funcionalidade da cidade. Ademais, as fases de sono REM, movimento rápido dos olhos, desempenham um papel igualmente vital, embora distinto. Durante o REM, o cérebro está altamente ativo, de forma semelhante à vigília, mas com uma paralisia muscular temporária. É nesse período que ocorrem processos cruciais de consolidação da memória, onde as experiências e aprendizados do dia são processados, fortalecidos e integrados ao nosso conhecimento existente. Essa reorganização neural não apenas otimiza o aprendizado, mas também ajuda a desvincular memórias emocionais negativas, o que contribui para a resiliência psicológica e para a prevenção do estresse crônico, um fator conhecido por acelerar o declínio cognitivo. Ignorar a necessidade de sono REM adequado é como tentar construir um prédio sem um plano de engenharia sólido. As bases não são fortes, e a estrutura se torna instável e vulnerável a falhas futuras. A privação do sono REM, em particular, pode levar a um estado de hipervigilância e reatividade emocional aumentada, tornando-nos mais propensos a reações exageradas e a dificuldades em lidar com as adversidades do dia a dia, o que, por sua vez, impacta negativamente a saúde cerebral a longo prazo. Outra faceta importante a ser considerada é o impacto da privação crônica do sono na saúde vascular cerebral. O sono desempenha um papel fundamental na regulação da pressão arterial e na manutenção da saúde dos vasos sanguíneos. Durante o sono, ocorre uma diminuição natural da frequência cardíaca e da pressão arterial, permitindo que o sistema cardiovascular descanse e se repare. A falta de sono adequado, por outro lado, pode levar a um aumento crônico da pressão arterial, aumentando o risco de hipertensão, um dos principais fatores de risco para acidentes vasculares cerebrais, AVCs, e outras condições que comprometem a circulação sanguínea cerebral. A diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro pode resultar em danos neuronais, deficiências cognitivas e um envelhecimento cerebral mais rápido. É como se os canos que levam água para a cidade começassem a entupir e a apresentar vazamentos. A distribuição se torna ineficiente e partes da cidade começam a sofrer com a falta de suprimento essencial. Por conseguinte, a qualidade do sono está intrinsecamente ligada à produção e regulação de hormônios essenciais para o bem-estar e a reparação celular. Hormônios como o hormônio do crescimento, liberado em picos durante o sono profundo, são cruciais para a regeneração de tecidos e para a manutenção da massa muscular, que, por sua vez, suporta a saúde geral e a mobilidade. Além disso, o sono influencia a regulação de hormônios do estresse, como o cortisol. A privação crônica do sono pode levar a níveis elevados de cortisol, um estado de estresse constante que, ao longo do tempo, pode danificar o hipocampo, uma área do cérebro vital para a formação de novas memórias. Essa desregulação hormonal cria um ambiente bioquímico desfavorável para a saúde cerebral, promovendo inflamação e dificultando os processos de reparo e renovação que nos mantêm jovens e funcionais. Ao contemplarmos a jornada que nos trouxe até aqui, percebemos que os fios que tecemos, a intrincada dança bioquímica que se desenrola em nosso cérebro durante a noite, a arquitetura sutil da plasticidade neural e os mecanismos de reparo que operam nas sombras do sono convergem para um ponto central de vital importância. Não se trata apenas de um conjunto de fatos científicos isolados, mas de um ecossistema complexo onde cada elemento interage, mudando a nossa capacidade de manter a agilidade mental e a vitalidade ao longo do tempo. As reflexões sobre a eficiência dos sistemas de limpeza noturna e a consolidação de nossas experiências mais profundas nos oferecem uma nova perspectiva sobre o que significa, de fato, cuidar de nós mesmos. É como se estivéssemos diante de um mapa detalhado, onde cada descoberta nos revela rotas, antes desconhecidas para a preservação da nossa essência cognitiva. As consequências de negligenciar essa fase primordial de restauração ecoam em diversas esferas da nossa existência, influenciando não apenas a clareza do pensamento, mas também a nossa resiliência diante dos desafios diários e a nossa capacidade de desfrutar plenamente da vida. Compreender essa interconexão profunda nos permite vislumbrar um futuro onde o envelhecimento cerebral não é um destino inevitável, mas um processo que podemos influenciar ativamente, com sabedoria e intencionalidade. Refletindo sobre esta travessia até agora,
torna-se evidente que as estratégias para nutrir a saúde cerebral não exigem transformações radicais ou sacrifícios monumentais. Ao contrário, elas residem em ajustes conscientes, em escolhas diárias que honram a necessidade intrínseca do nosso corpo por um descanso restaurador. A sabedoria acumulada nos aponta para um caminho onde a consistência e a autocompaixão se tornam aliadas poderosas na busca por uma mente mais jovem e um espírito mais resiliente. As bases para uma existência mais plena e com maior clareza mental estão sendo solidificadas, e a antecipação para os passos finais dessa jornada se torna palpável. À medida que nos preparamos para a conclusão, o panorama se ilumina com a promessa de ação informada e esperança renovada. A compreensão dos mecanismos em jogo nos capacita a olhar para o ato de dormir não como um período de inatividade, mas como um investimento estratégico em nosso bem-estar futuro. O conhecimento adquirido nos impulsiona a considerar o sono como um pilar fundamental da nossa saúde integral, um componente indispensável para a manutenção da vitalidade em todas as suas formas. A convergência dessas ideias nos prepara para abraçar uma nova perspectiva sobre a longevidade e a qualidade de vida. Chegamos ao limiar de uma nova compreensão, onde o véu que encobria a importância vital do sono para a juventude cerebral se dissipa, revelando um panorama de possibilidades transformadoras. Não se trata mais de uma mera questão de descansar para enfrentar o dia seguinte com menos fadiga. É sobre tecer, noite após noite, a tapeçaria da nossa resiliência cognitiva e da nossa longevidade. O cérebro, essa metrópole incansável, encontra no repouso o seu santuário de reparo, o seu momento de restauração profunda que impede a erosão silenciosa do tempo. Cada hora de sono reparador é um ato de autocompaixão, um investimento inestimável na preservação da nossa capacidade de pensar, de aprender, de amar e de viver plenamente. A verdadeira prática começa agora, no momento em que decidimos honrar essa necessidade intrínseca do nosso ser. Não é um caminho que exige renúncias drásticas, mas um convite para uma reavaliação gentil e consciente dos nossos hábitos. É reconhecer que a qualidade do nosso sono é um reflexo direto da qualidade da nossa vida futura. Ao priorizarmos um descanso profundo e ininterrupto, estamos, na verdade, construindo um escudo protetor contra os efeitos deletérios do envelhecimento, fortalecendo as conexões neurais e nutrindo a plasticidade que nos permite adaptar e prosperar em um mundo em constante mudança. Que essa jornada de descoberta nos inspire a abraçar o sono não como um luxo, mas como um alicerce inegociável da nossa saúde. Que a cada noite que se inicia, possamos nos entregar ao descanso com a serenidade de quem sabe que está participando ativamente do processo de rejuvenescimento do seu próprio ser. A sabedoria reside em reconhecer que a vitalidade que buscamos, a clareza mental que almejamos, a resiliência que desejamos cultivar, tudo isso está intrinsecamente ligado à forma como honramos a noite e permitimos que ela cumpra o seu papel sagrado. A vossa capacidade de transformação é imensa, e o sono é a vossa ferramenta mais poderosa. Que possamos acordar dia após dia, sentindo não o peso dos anos, mas a leveza de uma mente jovem e um corpo revigorado, prontos para abraçar cada novo amanhecer com a plenitude que o descanso nos confere.